Olá, bem-vindos, bem-vindas ao Pauta de Impacto. Meu nome é Rogério Galindo, sou um dos fundadores do Jornal Plural e hoje a gente está aqui conversando com duas pessoas importantes do mundo do empreendedorismo negro, porque essa é a nossa pauta nesse dia. Estamos aqui com a Crisfane Soares de Souza e com a Giovana Conte. Crisfane da Aliança Empreendedora e a Giovana do Youngers, ou agora parece mais conhecido como Y, né, para facilitar para o pessoal. Nós vamos falar então desse tema importante para Curitiba, para o Brasil, que é a participação dos negros no mercado do empreendedorismo. Vou começar pela Crisfane. Conta pra gente como é que a Aliança está fazendo essa metodologia e ajudando esse pessoal a sair, às vezes, de momento de dificuldade e passar para o empreendedorismo. Pois bem. Bom, a Aliança Empreendedora, ela trabalha com apoio, né, e suporte para o empreendedor de baixa renda, né? A gente entende, né, que o empreendedorismo ele é um caminho de via de transformação social, né, uma porta de transformação social. A gente já tem atuado aí há 10 anos no desenvolvimento de metodologias que possam dar suporte a essa população e temos voltado o olhar para essas especificidades da população negra, né, nesse universo. Assim. Então, nos chama muita atenção quais são as questões, né, que envolvem essa prática do empreender para o sujeito negro. Então, quais são as potencialidades que tem, né? Quais são as barreiras que tem. E daí o nosso objetivo é traduzir, né, todo esse universo do empreendedorismo, que muitas vezes é inacessível, né, pela forma da linguagem, né, pelo academicismo, né, os locais onde isso circula, e traduzir tudo isso para que isso seja acessível, para que todas as pessoas possam, né, empreender. A gente está falando, né, Giovana, do sujeito que às vezes tem um dinheirinho de uma rescisão e quer fazer um pequeno negócio para poder ser dono do próprio nariz, ou às vezes até por pura necessidade mesmo, né? Isso mesmo, Rogério. Não só o pessoal que pega o dinheirinho da rescisão, mas a gente na Youngers trabalha com pessoas que estão desempregadas há muitos anos. Então, se você precisa pagar seus boletos, não tem segredo. Ou você vai assinar sua carteira e vai ter um trabalho CLT... Que está difícil. Que está super difícil, ou você vai empreender. Porque empreender também é trabalhar. E aí você trabalha para você mesmo e consegue com isso gerar renda. Lá a gente acompanha várias histórias de gente que estava 2, 3, 4 anos sem conseguir trabalho. E aí dependendo de mãe para sustentar, pai para sustentar, um tio, uma avó. Aí faz bico. E o que a gente tenta dizer a eles é: vamos transformar esse bico em alguma coisa profissional. Né? Para com essa agonia de bico. Que é interessante ver que a forma que o empreendedor vê o negócio vai fazer toda a diferença em como esse negócio vai desenvolver. Então, enquanto ele olha, né, como o bico é uma forma de crescimento, mas quando ele vê, não, eu sou empreendedor, esse processo de identificação, de empoderamento, isso é transformador para o sucesso do negócio. E o brasileiro é muito empreendedor, né? O que a gente sabe é que a galera, quando precisa, faz bolo de pote, dá um jeito, se vira, né? E o nosso trabalho é gerar essa conscientização, né? E a gente tem muito a cara do empreendedorismo, né? Quando você pensa em empreendedorismo, e até se você digitar lá no Google, você vai ver o cara engravatado, né? Vai pensar no Eike Batista, um sujeito que tirou dinheiro do BNDES. Né? Exatamente. E você estava falando que a maioria dos empreendedores, pelo contrário, né? Exato. São pessoas que fazem pequenos negócios e a maioria é de negros. Né? Isso. A cara do microempreendedor brasileiro é muito diferente dessa do Google. O microempreendedor brasileiro é a pessoa que vende bolo na esquina. Porque, né, a gente tem, em números, se a gente for olhar, 99% são microempreendedores. Então, a nossa economia brasileira é feita de pessoas como essa, né? São microempreendedores. Esses que entraram na estatística. Sim. Porque, por exemplo, lá a gente acompanha hoje 80 famílias aqui das comunidades carentes, né? Que usam de assuntos de empreendedorismo para gerar renda. Essas pessoas, eu hoje não tenho nenhuma delas formalizada. Então eu diria que nenhuma delas entraria na estatística, apesar de todas elas. Ou seja, aumentaria ainda mais essa proporção. Aumentaria ainda mais, porque elas certamente estão empreendendo. Você, no caso, só para explicar, trabalha com o pessoal principalmente ali da Vila Torres, né? Isso. E você estava me dizendo que, coincidência, né? Muitos deles são negros. A gente sabe que o Brasil, embora se negue o racismo estrutural, mas ele está muito presente e, portanto, os negros muitas vezes estão excluídos dos centros urbanos ou em situação como a favela ou comunidades carentes. Ali no caso da Vila Torres, como é que está indo o trabalho de vocês e no que vocês conseguem ajudar esse pessoal? O trabalho, eu ia dizer que eu sou suspeita, mas é bom ser suspeita nesse aspecto, né? Vai indo muito bem. O que a gente faz é o pessoal que está
está desesperado, perdeu a esperança de como é que eu vou resolver minha vida, o que eu vou fazer, venha. Então a gente tem uma placa bem grande, coworking e um local para você estudar. Então o pessoal vem e a gente tem os negros, os refugiados, muitas mulheres, porque os maridos ou morreram, ou estão envolvidos com tráfico, ou estão presos. Então elas vêm até a gente, porque o que eu vou fazer? A partir do momento em que elas chegam, essas pessoas, daí a gente começa com elas com o Effectuation. Daí a gente começa a aplicar uma conversa, que inclusive parte dessa conversa, boa parte, foi moldada por conta do que a Aliança Empreendedora tem feito, tem trabalhado. Para mim é um privilégio estar aqui podendo conversar com vocês, contigo, e ter a Crisfane aqui junto com a gente, porque esse movimento da Aliança Empreendedora toca o que a gente faz. Então, quando a gente começa a conversar, primeira coisa, a gente percebe que os negros, as mulheres, os refugiados, eles querem emprego. Você tem um emprego? Né? Tem vaga de emprego? E a gente diz, não, mas se é isso que você quer, vamos entender currículo, entrevista, mas a gente tem outra ideia. Que tal ganhar dinheiro enquanto seu emprego não vem? Né? E aí é que entra a aliança fornecendo a metodologia para isso, né? Isso. E essa metodologia que você estava falando, que não pode ser num vocabulário de Harvard, não pode ser como se você estivesse tratando com os alunos de administração da USP, pois né? Você tem que trabalhar de outro jeito. Como é que faz essa tradução? Então, é muito interessante, porque o que transformou a nossa metodologia, né, e tem transformado, né, a gente procura estar sempre ligado no que está acontecendo por aí, e o que, né, ultimamente, né, moldou a nossa forma de conceituar o empreendedorismo foi algo muito interessante. A gente se deparou com uma pesquisa de uma pesquisadora chamada Saras, indiana, uma mulher, que estava com a grande questão que era: o que faz o empreendedor ter sucesso e outro não? Qual que é o pulo do gato? O que acontece? É planejamento? Né? Um bom plano de negócio? É crédito? O que é? E ela fez essa pesquisa com grandes empresários, né, americanos, estudando o processo de raciocínio deles e como eles chegavam nas soluções para os negócios. E ela descobriu que fazer um bom planejamento, estruturar, não era o essencial para ter sucesso no negócio. E ela descobriu, ela criou o Effectuation, que é essa metodologia, essa base metodológica que a Giovana citou, que é que a gente traduziu para o português na teoria do fazer. Né? E o que a gente entende com essa teoria é que o empreender se faz empreendendo. Então, assim, que para você empreender, você pode fazer com o que você tem na mão. E aí a gente vê que é muita tradução do que o brasileiro faz, né? Muita effectuation. A gente empreende com o que a gente tem na mão. Vou contar uma história. A gente conhece e o que a gente sabe, né? Então, são os 3 princípios. Vou contar uma história, então, já que ela está falando disso. Numa das nossas turmas, eu tinha uma menina de 19 anos. E ela tinha 2 filhos bebês e precisava comprar fralda. Ela tinha R$10 no bolso. R$10 não compra fralda. Só que ela ali, durante as nossas conversas, pensou, tá bom, então eu lembro que a minha avó me ensinou a fazer uma receita e ela chamou essa receita de danete caseiro. Ela pegou os R$10, foi na mercearia e trocou por insumos para fazer esse danete. E saiu a andar pela vila dela com 50 copinhos de café com esse danete. Vendeu cada um a R$1,50. R$75. No final do dia, ela tinha R$75, compra fralda, lenço umedecido, ainda sobra R$10 para começar tudo de novo no outro dia. Então, a partir daí, ela entra no movimento e ela voltou. A resposta dela foi, poxa, eu consigo. Eu vou sustentar minha família. A gente está falando aqui de empreendedores da vida real, assim, né? Isso. Não é nem tanto assim negros, mas eu queria falar um pouco do fator também da pessoa ser negra, né? Que no Brasil a gente tem muito disso, essa discussão em outros lugares também, de precisar de cota, não precisar de cota, precisar de um apoio a mais ou não precisar. Vocês que vivem essa realidade, assim, por que é que a gente precisa de um apoio a mais? Por que é que essas pessoas estão excluídas e precisam ser incluídas e assim por diante? Crisfane, conta pra gente. Então, eu acho que o acesso tá aí e a gente vê que a galera empreende, sabendo ou não, né? É o teste, né? Pelo teste, é pelo fazer que vai se descobrindo. Então, a gente tem uma população empreendedora negra bem representativa, né? Então, são 61% dos empreendedores são negros. Então, é uma parcela grande.
No entanto, por outro lado, né, a gente tem uma mortalidade muito grande dos negócios também. Então a galera começa, mas por ter dificuldades de acesso, né, então a gente sabe o que acontece, né, com o empreendedor negro. Ele tem dificuldades na formação, né, porque muitas vezes ele não teve as condições, né, como outros de passar por esse processo de formação, capacitação. O crédito é negado, né, muito mais vezes quando ele chega no banco com as mesmas condições de um empreendedor branco ou não negro, né? E todo esse cenário faz com que haja um distanciamento de que ele cresça, né? Então 9% só emprega, né? A gente tem vários empecilhos nesse desenvolvimento. Então há uma necessidade de dar suporte e condições para que essas pessoas que já têm iniciativa, que precisam, né, como essa história, né, na comunidade, possam crescer, né, e ganhar voz e ser representativas também para outras histórias, né? A gente está falando aqui de, primeiro, como você disse, pagar o boleto, né? Mas tem histórias também de gente que consegue ir adiante, ou ainda a gente está longe de conseguir esse segundo passo de virar um empreendedor que emprega, que gera renda para outras pessoas? Não, a gente já está nesse passo. Lá com já estamos. Né, lá com a gente. Nós temos pessoas que começam daí, eles começam a despertar, e na sequência a gente precisa entrar com informações mais concretas, sólidas, sobre o ato de empreender, que vão desde finanças, marketing digital, vendas, e aí você entra mesmo profundamente nesses aspectos. O que me impressiona ainda, falando sobre o público negro, é como nestes ambientes onde se estuda e se traz conteúdo grosso, assim, sobre empreendedorismo, a gente toma as decisões, ou a gente cria ferramentas para desenvolvimento do empreendedorismo, a gente quase não vê negros dialogando, discutindo, trazendo ideias, participando. Então, eu estava comentando com vocês agora no começo que eu fiquei muito surpresa de estar no evento com 400 mulheres empreendedoras, olhar e contar, e faltar negros no evento para fechar uma mão. Eu falo, gente, cadê? Nós estamos aqui resolvendo o que acontecerá no próximo ano no ambiente empreendedor feminino do estado do Paraná, e tem 4 negras aqui. Isso representa, ou seja, nós ainda não chegamos na esfera que toma as decisões, que ferramenta, que decide os treinamentos e que que dissemina um pouco dessa informação sobre empreendedorismo para quem está começando. Então, o negro que está começando, às vezes ele não vê o modelo, né? Que está dando certo. Sim. Cristina, eu queria perguntar para você, a gente também está numa discussão no momento no país sobre o papel do Estado, né? Agora a gente tem um governo que quer diminuir o papel do Estado em vários sentidos e que, inclusive, quer negar certas divisões que a gente tem, como, por exemplo, o racismo, né? Qual é o papel que o Estado poderia ter no estímulo a essas políticas, a esse público? Como é que ele poderia agir e na medida que você vê, isso está acontecendo hoje ou não? Então, acho que há poucas medidas, né? Até para o microempreendedor elas já são poucas, né, na medida que poderiam ser, né, que se você pensar, se você tem 99% de microempreendedores, se você impulsiona essa população, você tem uma grande transformação da economia como um todo, né? Então, eu acho que o Estado ele tem um papel e tem responsabilidades e pode ter uma grande incisão no desenvolvimento dessa população e da população negra. Por exemplo, você vê nos Estados Unidos, são 14% da população negra, e ainda assim tem bancos, quase 100 bancos direcionados totalmente com linhas de crédito para a população negra, né? Entendendo que há um valor nesse mercado, né? Então, se você for olhar em números, a população negra movimenta no país mais de 1 trilhão e 500 bilhões de reais por ano. Nos Estados Unidos? No Brasil. No Brasil? A gente movimenta tudo isso de grana. Vamos respeitar, né, gente? Vamos respeitar, é muito dinheiro. Então, se a gente consegue... Além do aspecto social, né? Exatamente. Então, e existe um movimento chamado Black Money, não sei se já ouviram falar. Ainda não. O movimento Black Money, né? O dinheiro negro. Esse movimento, ele procura impulsionar que essa renda gire, né, nas mãos da população negra. Então, que nós negros possamos investir em negócios geridos, né, e fundados por pessoas negras também. Beneficiam a própria comunidade. Para a gente conseguir fazer um grande movimento nesse aspecto. Então, assim, a gente tem uma grande potencialidade, não são só dores, né, do empreendedorismo negro, mas olha o tamanho do poder. Ou né? seja, o governo, se agisse nisso, não estaria fazendo por ser simplesmente caridade. Né? Não, Tá ele fazendo ia ganhar a economia muito girar, por isso, né? isso, aquecimento econômico.
queria aproveitar esse finalzinho do programa aqui para a gente fazer um merchan de vocês, né? Queria começar aqui, já que eu comecei a pergunta pela Crispani, queria começar pela Giovana. Fala um pouquinho pro pessoal aqui sobre a Y, como é que o pessoal pode conhecer mais sobre vocês. ynaweb.com.br. Entra lá porque vocês vão encontrar quem nós somos. A gente acabou de lançar uma plataforma meuproximosalário.com.br, aonde a gente compilou o que a gente oferece para as comunidades em vulnerabilidade em pacotes pagos. Ou seja, qualquer um que queira um emprego ou empreender pode comprar isso e ele sabe que 100% do lucro vai ser revertido para o nosso braço social. Ele resolve o problema dele e ainda faz do Brasil um país melhor, né? Então... Muito bem. Crispani, fala um pouquinho da aliança pra gente. Maravilha. Também quero aproveitar, então, fazer o convite, né, aos contatos e acessos online aí do nosso trabalho. A gente tem uma plataforma na web, que é tamojunto.org.br. Lá você vai encontrar vários vídeos de capacitação com a linguagem empreendedora bem acessível, de marketing, gestão, de vendas, tudo gratuito, com cursos com certificado, então fique bem à vontade para acessar e fazer uso. Muito bem, 2 bons exemplos aqui. Crispani, queria agradecer a tua presença, Giovana também. Queria convidar vocês que estão assistindo a visitar então esses sites e a se informar mais, que é um assunto muito importante. Agradeço demais a audiência e o Pauta de Impacto volta em breve com mais um vídeo. Obrigado.